Esse é um Ancapso e nós vamos falar do caso Rosemary Noronha. Vocês lembram desse caso? Foi um caso que aconteceu lá por volta de 2012, durante o governo Dilma, no final do primeiro governo Dilma, em que saiu um escândalo de corrupção envolvendo a Rosemary Noronha, que seria uma das amantes do Lula na época, né? E ela teria passaporte diplomático, seria ligada, teria um cargo em São Paulo e em tese não fazia nada, ficava só passeando para cima e para baixo, cuidando de casos do Lula, né? E agora, depois de 10 anos, finalmente o caso dela vai a julgamento na Comissão de Ética, né? Ou seja, agora, que é 22 de novembro de 2024, agora que o caso dela vai a julgamento. Mas o mais curioso é a gente rever esse caso lá atrás, né? Porque olha só que coisa curiosa, isso aqui é uma reportagem da época aqui, ó. Rosemary usou o passaporte diplomático para viagens em que teria negociado diamantes de Lula. Então, a acusação que existe contra ela é justamente de que ela teria usado o passaporte diplomático para vender diamantes de Lula. Olha só que coisa. Isso não te lembra uma acusação que fizeram contra Bolsonaro? Às vezes eu acho que a situação é essa, sabia? A esquerda, ela tenta colocar nas outras correntes políticas aquilo que ela faz, né? O que eles fazem, eles tentam jogar para os outros. Não parece isso muito isso? Mas aí que é curioso isso, que a gente começa a ver, né, como é que eram as coisas da época, né, as várias acusações que tinha contra ela lá na época, né. E uma dessas acusações é justamente que ela fez várias viagens para a África e para a Europa. E muita gente questionou, né, porque, bom, vamos combinar, ela era assessora da presidência da República em São Paulo, tinha passaporte diplomático, isso foi outro escândalo que tinha na época, né. E também o passaporte diplomático tem algumas outras vantagens, né? Por exemplo, você não tem a sua bagagem revistada. Em tese, você pode entrar e sair sem passar pela revista de bagagem. A Rosemary Noronha, na época do Lula, tinha passaporte diplomático. E foi à África e foi a vários países da Europa. Segundo está dizendo aqui o Shoa.info, é uma reportagem da época, isso daqui, ó, de 2012, 4 de dezembro de 2012, a Rosemary Noronha, a namorada do Lula, havia feito uso da chamada mala diplomática, uma prerrogativa de quem é portador de passaporte diplomático, justamente para fazer viagens e vender diamantes do Lula. Então, o que acontece? Parece que esses presidentes deram de presente para o Lula alguns diamantes, né? E daí o Lula, o que ele fez? Botou a Rosemary Noronha para ir para a Europa e vender esses diamantes por lá, para arrecadar dinheiro para o Lula, né? Olha que coisa curiosa, não lembra muito o que estão acusando o Bolsonaro de ter feito com o Mauro Cid, né? Eles acusam o Mauro Cid de ter levado as joias que Bolsonaro ganhou da Arábia Saudita para vender, né, nos Estados Unidos e coisa e tal. Esse caso do Lula é muito pior, porque, primeiro, os presentes teoricamente foram ilegais. É proibido sair com diamantes de Angola. Só que, como ela tem o passaporte diplomático, ela conseguia sair com esse presente do Lula.